pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para o nosso primeiro vídeo do ano de 2021 aqui no canal. Primeiramente, eu agradeço a você que está sempre me acompanhando aqui e querendo saber mais e mais sobre a palavra de Deus. Hoje, nós vamos aprender e fazer uma comparação com a história de Eliseu e com a história do jovem rico. São histórias que nos ensinam muito e a comparação delas vai nos trazer uma reflexão bastante importante para o dia de hoje. Já no nosso primeiro vídeo do ano, nós vamos aprender e fazer uma reflexão para que nós possamos seguir essa reflexão diariamente durante todo o ano e durante toda a nossa vida. Bom, eu quero dizer que ontem lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo o meu Instagram para você me seguir. Ontem eu fiz um post sobre a missão de Eliseu, a missão que o profeta Eliseu teve em sua vida e o que Deus deu para ele falar, fazer. Então, se você ainda não viu, já me segue, já olha lá, já acompanha e depois volta para esse vídeo para você acompanhar a reflexão. A história de Eliseu, ela nos ensina muito, principalmente o momento do chamado dele. Eu vou fazer uma breve introdução para você. Eliseu, ele foi o sucessor do profeta Elias, né? Elias, que nós já temos um vídeo aqui no canal sobre ele, as lições que ele nos traz. Então, ele foi o sucessor de Elias, ou seja, ele foi um profeta que veio depois de Elias. Então, Deus, ele ia trasladar Elias para o céu no redemoinho. Então, por isso, ele pediu que ele ungisse outro para ficar no lugar dele após a trasladação. Então, ele pediu que Elias ungisse Eliseu. Então, ele foi lá. E aí, eu quero que vocês acompanhem. Tá lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 19 até o 21, que diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Esse ato de Elias de lançar um manto sobre Eliseu significa um ato sagrado, um ato de santificação, o ato de ungir Eliseu para o chamado de Deus para ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. O ato de jogar o manto de Elias sobre Eliseu é um ato sagrado, que significa ungir, né? Que significa convocar para o chamado. Então, Eliseu, ele já entendeu que ao Elias jogar o manto sobre ele, ele tinha um chamado. Então, ele disse, deixa eu ir lá despedir dos meus pais e aí eu vou com você. E aí, no versículo 21, a gente lê assim: Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o serviu. Então aqui nós vemos uma disposição para o chamado, né? Assim como nós aprendemos que Elias se dispôs totalmente ao chamado de Deus para ele, Eliseu também se dispôs. E é interessante ressaltar que Eliseu, ele deixou o lar onde os seus pais o amavam, o cuidavam, um lar onde ele aprendia sobre Deus desde pequeno, um lar onde ele sempre ajudou a família nos afazeres do campo e aprendeu com a natureza sobre Deus. Então, ele se dispôs prontamente a deixar aquele lar que ele era amável, né? Aquele lar que os pais dele amavam muito ele, para se dispor ao chamado que Deus o tinha feito através de Elias. Então aqui nós vemos um breve resumo da história de Eliseu. Agora nós vamos ver a história do jovem rico, para depois fazermos a comparação. A história do jovem rico está lá em Mateus, no capítulo 19, dos versículos 16 ao 22, que diz assim:
E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Aqui nós vemos o contrário de Eliseu. Eliseu respondeu prontamente ao chamado de Deus. Mas e o jovem rico? O jovem rico não. O jovem rico preferiu não abnegar os seus bens para ter a vida eterna. E aí nós vamos para a comparação. Tudo isso está baseado no livro Os Ungidos, de Ellen White. Inclusive eu terminei a leitura desse livro e é ótimo, eu indico para vocês lerem. E a comparação tá lá na página 99, né? Que fala o jovem que rejeitou o chamado, e aí faz toda uma comparação com Eliseu e com o jovem rico. Então, eu quero ler para vocês onde diz assim: Eliseu aceitou o chamado para o serviço sem olhar para trás e considerar os prazeres e confortos que estava deixando. Ou seja, Eliseu, ele aceitou, ele só disse assim: eu estou indo com você, eu só vou despedir dos meus pais e tô indo. Ele não considerou que ele estava deixando um lar em que ele era amado, um lar em que ele tinha os pais dele para apoiar, um lar onde ele já estava acostumado. Não, ele não considerou isso. Ele apenas aceitou e não olhou para as circunstâncias. Ele apenas disse sim para o chamado de Deus. E aí é que diz assim: em contraste, o jovem rico afastou-se triste porque tinha muitas riquezas, como diz no versículo 22 do que a gente leu. O amor que sentia por suas riquezas era maior que seu amor a Deus. Ele provou não ser digno de um lugar na obra do Mestre. E aí é a primeira reflexão. Será que, como Eliseu, nós temos dito sim, eis-me aqui, Senhor, para o chamado que Deus tem colocado nas nossas vidas? Ou será que a gente tem sido como o jovem rico, que ama mais as nossas coisas, ama mais as coisas terrenas do que a Deus? Faça essa reflexão. E aí, eu achei super interessante também que fala assim que nem todos é chamado para servir como Eliseu. Nem todos é chamado para ir para outro lugar, ir para outra cidade, sair do seu lar. Mas todos nós ganhamos um chamado de Deus. Todos nós temos uma missão a cumprir para levar o evangelho para as pessoas. E aí? Será que, como Eliseu, a gente responde prontamente: sim, Senhor? Eu só vou ali despedir dos meus pais. Eu só vou ali fazer isso, mas eu já vou te seguir. Ou será que o nosso amor às coisas terrenas tem sido maior do que o nosso amor a Deus? Deus, ele nos pede que a gente coloque o reino dele em primeiro lugar na nossa vida. Mas muitas vezes a gente não coloca. Muitas vezes a gente coloca tudo, menos Deus em primeiro lugar na nossa vida. E Deus, ele nos pede que a gente não passe um dia sequer sem orar, sem ler a Bíblia, sem cumprir a obra que ele nos designou a fazer. Será que a gente tem ouvido o que Deus quer nos dizer? Será que a gente tem feito o que Deus quer que a gente faça para avançar a obra dele? Para levar a palavra aos outros? Eliseu estava disposto a fazer tudo o que o Senhor ordenasse. E cada passo ele provava ser fiel nas pequenas coisas. Eliseu se empenhava na missão que tinha recebido de Deus com uma dedicação que ficava mais forte a cada dia. E aí? Você tem sido Eliseu ou você tem sido jovem rico? Você tem sido Eliseu que quando Deus te chama para fazer a obra dele, você diz sim, Senhor?
e se dispõe a fazer. E faz tudo, mesmo que seja pequenas coisas, com dedicação, com zelo, porque você está fazendo para o Senhor. Ou será que você tem sido como o jovem rico, que não coloca Deus como prioridade na vida dele? Que prefere as coisas terrenas, as coisas passageiras, as riquezas deste mundo, do que Deus, do que servir a Ele, do que ajudar a sua obra a avançar. E aí? Eliseu ou jovem rico? Alguém que se dispõe ao chamado de Deus? Ou alguém que prontamente se entristece e diz não para o Senhor? Alguém que faz tudo com forte zelo e determinação porque é para Deus que você está fazendo? Ou alguém que apenas vira as costas e fala, não, Senhor, não vou fazer isso não. Isso não é para mim, não quero. Alguém que coloca Deus como prioridade em sua vida? Ou alguém que coloca riquezas e coisas terrenas e passageiras como prioridade? Alguém que todos os dias acorda, lê a Bíblia, ora e passa o dia em comunhão com o Salvador? Ou alguém que não dá a mínima para essas coisas e prefere as coisas do mundo? Essa é a nossa reflexão de hoje. Forte, dura. A primeira reflexão do ano. Uma reflexão forte. Mas nós precisamos fazer essa reflexão diariamente na nossa vida. Qual você tem sido? Jovem rico ou Eliseu? Pense, repense, ore e se consagre ao Senhor nesse ano de 2021. Se consagre a Ele para fazer a obra de levar às pessoas o Evangelho. E por último, eu quero ler um comentário que está lá na página 100, que diz assim: Deus honra os jovens ao escolhê-los para trabalhar em sua obra, e eles devem ser fiéis, obedientes e estar dispostos ao sacrifício. Se eles aceitarem a disciplina de Deus, escolhendo seus servos para serem seus conselheiros, eles se tornarão obreiros firmes e de princípios elevados, a quem Deus pode confiar responsabilidades. Você tem sido essa pessoa que Deus pode confiar responsabilidades? Que Deus pode confiar para levar a obra dele avante, o Evangelho avante? Reflita. Um beijo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.